Bom, cada vez mais esse canal está mais inovador. A gente vai falar de assunção de dívida e cessão de crédito hoje. É um meio que eu encontrei para estudar para as provas, para trabalhos. E o canal é meu, eu coloco o que eu quero, né? Bem, a gente vai diferenciar o que é a assunção da cessão e falar sobre as características peculiares de cada uma. A assunção de dívida, né, também pode ser chamada de cessão de dívida. É só uma transferência de um direito, é um bem abstrato, não é um bem móvel. A transferência de uma propriedade exige um bem concreto, que é a propriedade, e a transferência de um direito é um material abstrato. Então, o credor, na assunção de dívida, ele se chama cedido, o objeto é a própria dívida, o devedor é chamado de cedente, e o terceiro que vai assumir esse débito é chamado de cessionário. É muito interessante que o código traz para a gente que a concordância do credor tem que ser expressa. Então, se de repente vai rolar uma cessão de débito, eu aviso o credor e ele fica em silêncio, esse silêncio importa a recusa. É o contrário da regra do código. Geralmente o silêncio importa a anuência. Nesse caso, não. O silêncio do credor é extremamente importante. Se o credor não concorda, é porque tem algum problema. É muito importante para o credor saber quem está assumindo a dívida. Se é uma pessoa incapaz de pagar, então existe até uma exceção aberta pela própria lei para o silêncio do credor, que é o artigo 303 do Código Civil, que diz que o silêncio do credor é válido nos casos de bens que já possuem uma garantia, né? Então, de repente, eu vou vender uma casa que está com uma hipoteca em cima dela. Se até 30 dias o credor não se manifestar sobre esse débito que existe, ele está consentindo com essa hipoteca e ele vai assumir isso de maneira tácita. Caso haja má fé aí durante o processo de cessão de débito, então uma simulação de que o terceiro, o cessionário, tem bastante dinheiro, ele consegue pagar a dívida, mas na verdade isso é uma mentira, se foi de má fé, volta o débito para o devedor original, nem considera que houve essa cessão. Agora, sobre as garantias, né? Como eu acabei de dar o exemplo da casa, a casa tem uma hipoteca que é uma garantia real. Essa garantia real vai com a casa. Então, ou de repente eu tenho um débito que nesse débito tem como garantia uma penhora ou uma própria hipoteca. Essas garantias são transferidas junto com o débito para o cessionário. Já as garantias pessoais não. Então, se de repente eu tenho o imóvel e tenho o fiador não vai, a não ser que ele converse com o credor e os dois convencionem, ok. Mas as garantias pessoais não vão, elas ficam no negócio jurídico antigo, né? Aliás, não há o que se falar de negócio jurídico antigo porque não existe extinção da obrigação, ela simplesmente é transferida. Sobre as exceções pessoais, o assuntor, o que assume a dívida, né, o cessionário, ele não pode opor ao credor uma exceção pessoal que era plausível para o devedor primitivo. Então, de repente, o devedor primitivo tinha lá um direito à compensação e esse direito à compensação não é transferido pro segundo devedor, pro assuntor processionário. De repente, lá na hora da cobrança do credor, ele não pode falar, existe uma compensação que dá para fazer, não, porque esse direito, essa exceção pessoal que era oponível pelo devedor primitivo, não é oponível pelo segundo devedor, assuntor, cessionário, terceiro. Né? Agora vamos falar da expromissão, que é um método aí que a gente vai conversar em avaliação, em grupo. Expromissão é quando a gente simplesmente libera o devedor ou junta mais um. Então nós temos dois tipos de expromissão, é a liberatória e a cumulativa. A expromissão liberatória recebe esse nome justamente porque libera um devedor, ele se exonera da obrigação e vem um outro terceiro e assume o lugar dele. Já na cumulativa, o devedor permanece e só vem mais um e se acumula com ele. Eles se tornam devedores
solidários. Agora, falando de cessão. Na cessão, o credor é o cedente, ele troca de lugar com o devedor, né? Então, na cessão de crédito, o credor é o cedente, o objeto é esse crédito que vai ser cedido, o devedor é chamado de cedido, e o terceiro que vai assumir o crédito se chama cessionário. Se antes a gente tinha uma concordância do credor na assunção de dívida, aqui na cessão de crédito, nós temos que notificar o devedor para saber quem que ele tem que pagar, né? Senão o devedor vai pagar o credor antigo e o pagamento não é válido. Então é muito importante avisar o devedor de quem vai ser o responsável por receber o pagamento. Em sentido contrário, o STJ já afirmou jurisprudência de que essa notificação não é necessária. Bom, a lei pede a notificação. Na dúvida, notifiquem, meus amigos. Quanto à exceção pessoal, se o devedor tem alguma exceção pessoal que pode ser oposta ao credor que vai mudar, então está no ato de mudança. O credor chegou lá para o devedor para avisar que vai mudar o credor. Não vai ser mais eu que vou receber, tá? Vai ser o Pedro. É nesse exato momento que o devedor pode fazer a exceção pessoal. Ele não pode fazer depois. Eu não posso ser avisado e depois, na hora de pagar o outro credor, eu falar, eu tinha uma exceção pessoal lá com o Vinícius. Não, de jeito nenhum. A exceção pessoal só pode ser oposta no momento da notificação. Também a gente tem um outro detalhe aí para a cessão de crédito, que a gente não pode ceder uma aposentadoria, uma pensão. Então, de repente, eu não posso ir lá comprar um carro e falar, eu estou cedendo meu crédito aí porque eu vou receber uma pensão alimentícia, uma aposentadoria. Isso, por lei, não pode. Nós temos dois tipos de cessão de crédito, a pró-soluto e a pró-solvendo. A pró-soluto é, na verdade, quando o credor primitivo nem responde pela insolvência ou solvência do devedor. Então, o credor se isenta, ele sai fora, né? Já no pró-solvendo, que é no benefício daquele que paga, que é o devedor, o credor primitivo tem uma responsabilidade sobre esse pagamento. Então, pró-soluto, credor isento, pró-solvendo, ele tem responsabilidade para com o pagamento com o devedor, que pode ser solvente ou não solvente. E por último, só constar que a cessão de crédito ela deve ser lavrada em instrumento público, ou pode ser um instrumento particular, mas com registro público, porque é uma matéria de extrema importância, o crédito.